De volta com você que acompanha o LAC Concursos, a gente agora vai falar sobre as constituições republicanas brasileiras. Iremos analisar as principais características de cada uma das cartas magnas brasileiras e o seu contexto histórico. O contexto histórico em que elas foram criadas, foram promulgadas, e também falaremos sobre o período em que elas vigoraram, o período de vigência dessas constituições. E lembre-se, quando estiver com preguiça de estudar, lembre-se dessa foto. Garanto que a vontade de estudar volta na hora, pessoal. Então, olha só, falando das constituições brasileiras, nós temos uma série de constituições. Na verdade, o Brasil possui 7 constituições ao todo. A primeira delas foi outorgada durante o período do Império, lá no ano de 1824. Mas só como o nosso edital fala de constituições republicanas, nós vamos, portanto, analisar só as constituições republicanas, que são a primeira delas, promulgada em 1891, no contexto histórico da chamada Primeira República, ou República Velha. Na sequência, nós tivemos a Constituição de 1934 e também a Constituição de 1937. Essas duas constituições foram estabelecidas durante a Era Vargas. Então, nós temos a primeira, Constituição de 1934, que foi promulgada, depois a Constituição de 37, que foi outorgada. A seguir, vem a Constituição promulgada de 1946. Essa Constituição é do chamado período democrático populista no Brasil. Período democrático populista. Depois veio a Constituição de 1967, a Constituição estabelecida durante o regime militar brasileiro. E, finalmente, a atual Constituição de 1988, promulgada durante a chamada Nova República no Brasil, governo do presidente José Sarney. Então, são essas as constituições que nós iremos analisar a partir de agora. Constituição de 1891, da Primeira República, Constituição de 1934, do governo do início do governo constitucional de Vargas, Constituição de 1937, do início do Estado Novo, também Vargas, Constituição de 1946, governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, Constituição de 1967, governo Costa e Silva, e Constituição do governo de Constituição de 1988, melhor dizendo, governo Sarney. Muito bem, vamos lá, pessoal. Primeira questão, vamos lá, vamos conferir sobre constituições republicanas brasileiras. Leia as afirmações aí. Primeira afirmação. Inspirada na Constituição dos Estados Unidos, a Carta de 1891 optou pela organização federalista. Verdadeiro, pessoal. A inspiração do Brasil foi os Estados Unidos. Tanto é que o nome oficial do país era Estados Unidos do Brasil. Então, há uma forte inspiração na Constituição americana que pregava essa organização federalista, apesar do federalismo norte-americano ter sido diferente do federalismo brasileiro. Mas essa afirmação está correta. Afirmação 2. A Constituição de 1934 trouxe como importante novidade a presença do voto secreto. Verdadeira afirmação, pessoal. A Constituição de 1934, era Vargas,
estabeleceu a criação da justiça eleitoral, o estabelecimento do voto secreto, bem como o voto feminino. Verdadeiro. Item 3. A Carta de 1937 foi apelidada de polaca, pois foi inspirada na Constituição fascista da Polônia. Verdadeiro. Elaborada por Francisco Campos, a Constituição de 1937 era extremamente ditatorial e foi apelidada de polaca. Item 4. As Constituições de 1946 e de 1967 são consideradas as mais liberais da história republicana, pois reconheceram o direito de voto aos analfabetos. Vamos grifar essa parte da frase. Direito de voto aos analfabetos e reforçaram o poder judiciário. Pessoal, primeiro é o seguinte, a Constituição de 1946 até é liberal, mas ela não concedeu direito de voto aos analfabetos. E a Constituição de 1967 reforçou o poder executivo, restringiu as atribuições dos poderes legislativo e judiciário. Olha só, a Constituição brasileira, que estabeleceu o direito à participação política aos analfabetos, é a Constituição atual, promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, esse item 4 é falso, está incorreto. Afirmação 5. A Carta de 1988, chamada de Constituição Cidadã, criou a possibilidade de iniciativa popular de projeto de lei. Verdade, pessoal. Por exemplo, a lei do Ficha Limpa é um projeto de iniciativa popular. A Constituição de 1988, que é conhecida como Constituição Cidadã, prevê a possibilidade de projetos de iniciativa popular. Então, estão corretas as afirmações 1, 2, 3 e 5. Só a afirmativa 4 está incorreta. Então, onde é que está a alternativa correta? Está na letra D de dado. 1, 2, 3 e 5 são as afirmativas corretas. Bom, falaremos agora sobre a primeira Constituição da história da República no Brasil, que é a Constituição de 1891, estabelecida durante o governo do presidente Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República no Brasil. Esta Constituição estabeleceu o presidencialismo, a república presidencialista e federalista no Brasil. Voto universal masculino. O voto passa a ser universal, mas ele ainda está restrito aos cidadãos do sexo masculino. Estabelece também 3 poderes autônomos e harmônicos. Perceba aqui algumas diferenças em relação à Constituição anterior, a Constituição de 1824, que estabelecia, entre outras coisas, a monarquia hereditária e constitucional no Brasil, poder vitalício para o imperador, estabelecia voto censitário, voto baseado na renda do cidadão, e estabelecia também 4 poderes. Além dos 3 poderes tradicionais, tinha o poder moderador, que era exercido pelo próprio governante brasileiro, o imperador. O Brasil teve 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aqui, na primeira Constituição republicana, não tem mais isso não. O Brasil é uma república presidencialista e federalista, estabelece aqui a separação entre Estado e Igreja, o Brasil se torna um Estado laico,
Implanta-se o voto universal masculino, então acabou a história de voto censitário e acabou também a história de poder moderador. São 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, pessoal. 3 poderes autônomos e harmônicos. Bacana? Legal. Vamos conferir então a questão aqui. Após a proclamação da República, o Congresso Constituinte Brasileiro aprovou a Constituição de 1891, que teve como uma de suas características, letra A, o estabelecimento de 4 poderes harmônicos, 4 poderes harmônicos e independentes entre si, sendo um deles o poder moderador do presidente da República. Nada disso, negativo. A Constituição que estabeleceu 4 poderes é a Constituição do Império, cara. Com a República, 3 poderes autônomos e harmônicos. Errada a letra A. Letra B. O direito de voto aos cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, excluídas certas categorias, como, por exemplo, os analfabetos, os mendigos. Beleza, correta afirmação. Esta é uma característica da Constituição de 1891, Constituição promulgada em 1891, Constituição aprovada, promulgada por uma Assembleia Constituinte. Letra C. O dever de todos os cidadãos brasileiros praticarem o culto ao catolicismo, considerado religião oficial por determinação do governo. Gente, o Brasil não tem religião oficial. O Brasil só teve religião oficial no Império. No Império, o Brasil era oficialmente um país católico. Havia o beneplácito e o padroado. Com o estabelecimento da República, surgiu o Estado laico, a separação entre Estado e Igreja, a necessidade do registro civil de nascimento, casamento e óbito. Então, essa de culto ao catolicismo está por fora aqui, pessoal, porque o Estado é laico. Letra D, a garantia do direito de qualquer cidadão brasileiro maior de 21 anos poder candidatar-se ao mandato de senador vitalício da República. Para com isso, pessoal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.